sou o menor daqui, mas mulheres, vou fazer a apresentação. E eu vou aproveitar que eu não vou ter que falar tanto, eu vou usar dados, que é exatamente o que falta. Né? O Brasil, vocês viram a apresentação do pessoal do SPTO, tudo fundamentado em dados. E aí a gente vai começar aqui. Eu queria apresentar uma BI, que é da Rede de Engenharia Preta, que a gente dá mentoria, né? E a gente fez esse artigo como um primeiro movimento. Esse artigo foi apresentado na Rio Oil and Gas, né? Então, a Rio Oil and Gas é uma instituição, um congresso, né, de energia, mas de petróleo, que agora está mudando para energia, para ficar bem na fila. Tudo bem. Então, a gente percebeu o seguinte: a gente não tem dados, então a gente teve que fazer proxy, que é você estabelecer algumas premissas para que você possa chegar ao seu objetivo. E aí, a gente pegou o universo de engenharia, né? E a gente queria saber engenheiro que trabalha no setor de energia. Então a gente falou engenheiro de energia. Não tem. Aí a gente disse, não, beleza, então vamos pegar e vamos construir isso. A gente pegou o grupo engenheiros químicos, petróleo e gás, engenheiro civil, engenheiro elétrico, mecânico e de produção. Então esse é o nosso engenheiro de energia. Okay? E aí, a gente também deu uma analisada em relatórios internacionais. E eu vou fazer uma pergunta. Alguém sabe aqui a quantidade de negros na população americana? 13%. 10 a 13%. Vamos guardar esse número. Vamos aproveitar os dados que o nosso presidente trouxe, que negros no Brasil são 56%. E no final a gente vai fazer uma comparaçãozinha. E aí, quando eu falo para vocês que a gente não tem dados, eu vou me reportar a Milton Santos, em que ele estabelece uma coisa muito interessante. Um país, uma nação, que não conhece o seu perfil, está com sérios problemas. E aí, dentro do que a Deise acabou de falar, da questão das políticas públicas, a gente tem uma questão cacofiana. Fresquinho, Tochiles é mais fresquinho porque vende mais, é mais fresquinho porque a gente não faz política pública para a raça negra em função de que a gente não tem dados, ou a política pública não pode ser feita porque não tem dados. E aí, a gente disse assim, então vamos procurar os dados. Existe uma coisa no Brasil chamada Fala Brasil. Fala Brasil é o canal de transparência do governo nacional. A gente não conseguiu dado. No penúltimo dia, para que a gente pudesse entregar o artigo, vieram os dados. E a gente só conseguiu dado do Ministério do Trabalho e do ENAP, se não me engano. E do ENAP. E aí a gente pegou essas bases, que eram as únicas que tinham alguma informação em relação a gênero e raça. E aí a gente fez o seguinte: vamos então, porque para a gente conseguir trabalhar a questão do racismo estrutural, a gente vai ter que dar uma coisa que eu aprendi quando era criança, vendo Robô Gigante, o soco duplo. Você tem que trabalhar política pública e programa privado. Se a gente não fizer isso, esquece, não vai acabar com o racismo estrutural. Aí a gente pega e vamos em energia, tá legal, vamos pegar essa informação nos relatórios de sustentabilidade que todo mundo está falando que tem. Aí quando você vai lá, não tem. Aí eu tive que pegar empresas que não são só de energia. Eu peguei a Pepsi, peguei a Ambev, peguei CSN, para poder ter algum tipo de dado, algum subsídio. Aí você vê empregado de negro. Vamos pegar a empresa de energia que é a Petrobras, empresa pública. Não é mais pública, mas foi. Né? Você tem 30% em 2020, 30,5% em 2021 e 30,9% de empregados negros. Eu estou falando de base. Aí quando você vai para a posição de liderança, 2020, 20, 21 e 21,9% em 2022. Se você pegar a Vale, também está bem na fita, né? Bacana. Gerdau já começa a ficar
dentro da realidade que a gente imagina. Né? Aí você vai para a Ambev, idem. Beleza. Aí vamos em frente. Aí a gente pegou aqueles engenheiros que eu falei para vocês, né? E vimos e somamos eles para poder ter o total, que é essa linha preta aí. Total de engenheiros e engenheiras de energia, que é a soma daqueles 5 que eu tinha colocado. Aí eu disse assim, tá legal, agora mulheres e homens negros, engenheiros de energia, tá aqui, ó, é o azul. Isso significa quanto? Eu pego aqui e faço a diferenciação entre homens negros e mulheres negras, engenheiros de energia. A gente está falando dos 20%, que é isso aqui, ó, apenas 4% são mulheres. E aí a gente vê o seguinte, no Brasil, qual é o grupo de maior quantidade? Mulheres negras. Beleza, então vamos para frente. Aí a gente pega e faz a seguinte avaliação. Vamos pegar a indústria. Vamos pegar um muito maior. Engenheiros, daquela mesma prótese, ou seja, a quantidade de engenheiros de engenharia de petróleo, beleza. Aí você vê, total de engenheiros negros na indústria. Esse percentual é de 37% em 2015 e 33% em 2022. Cabe ressaltar que a gente só conseguiu essa faixa aqui, eu não consegui uma série histórica. Porque eu fui tentar fazer isso daí, sabe para quê? Para as cotas. E quando a gente vai para as bases públicas, e é por isso que a gente fala que não tem dados, eu não consigo fazer uma série histórica de 10 anos. E nós temos 12 anos de cota. Nem na área de educação, nem nada. Então, a pobreza de dados em relação à informação é muito grande. E aí, como é que você quer a política pública? E isso faz com que você tenha aquela condição que ela falou. Bem, eu vou esperar a gente ter dados. Nessa que você espera, não vai nada. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente. E vê o seguinte. Aí a gente faz o seguinte, beleza. E agora, o engenheiro negro, e por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu sou mentor da Nabi? Eu tenho mais de 28 anos de engenharia. Eu sempre fui o único. Aí, um amigo meu, um engenheiro, que levou 11 anos para poder conseguir fazer engenharia, porque ele trabalhava e estudava, amigo da Nabi, chega para mim e diz assim, queria que você desse uma palestra para o pessoal que a gente está criando uma rede de engenheiros negros para se ajudar. Então, eu digo, beleza, vou lá. Os mesmos problemas que eu tinha 30 anos atrás, eles têm. 30 anos. Nada mudou. Aí eu disse, isso não é possível. Aí eu disse, então tá, vou comprar essa briga. Coloquei ela como minha mentora, pessoal, e estou trabalhando com a Daisy. Né? E aí a gente vê o seguinte, um engenheiro negro, na minha época, eu tinha que ser 150% ou 200%. Eu não podia falhar. E aí, mesmo sendo assim, o engenheiro negro, ele fica menos 20% nos locais de trabalho. Porque primeira barra quem vai é o negro. Então essas são as realidades que a gente está vendo. Né? E eu queria agradecer ao presidente por o senhor ainda estar aqui. Porque, na realidade, quando o senhor foi atender o telefone, eu digo, cara, o cara foi embora. Que bom que você está aqui. E aí, vem a questão que eu quero trabalhar com vocês. Que é o seguinte, o que a gente vai fazer para poder fazer com que a cadeia de fornecimento das empresas tenha fornecedores negros? Melhorar o produto deles. Como é que a gente melhora o produto deles? Trazendo a informação que está em domínio público. E como é que a gente faz isso? Pega os engenheiros qualificados e ensinamos a eles propriedade intelectual.
Neste momento, você tem consultores para que possam informar e melhorar os produtos dos afroempreendedores. Então, essa é a saída. Só que tem um problema. Se você não faz uma condição de networking, você tem problemas. Por quê? Porque o engenheiro negro, ele não tem uma rede de relacionamento que suporta. Consequentemente, ele não tem cliente. Isso é muito específico. Então, a gente tem que se aquilombar. E aí, essa questão do networking, a gente tem a questão da colaboração do governo. Porque, veja, esse curso que a gente está falando aqui, que poderia ser dado, é de graça. E a gente nem sabe. Então, senhor presidente, nós queremos uma trilha para engenheiros negros. Muito obrigado, já fiz uma pista para você. E aí agora, que lindo que a representante do SPTO falou sobre os Estados Unidos. Só que ela falou do ponto de vista de governo americano. E a gente vai falar sobre o corporativo americano. E quando a gente fala de corporativo americano, a gente percebe que uma das qualidades da nação americana é trabalhar com dados. Agora veja, eles só começam a fazer distinção de raça em 2017. E aí você começa a ver o seguinte, que quando você entra em termos de questão de gênero, que é o que é esse trabalho aqui, eu estou falando só de mulheres. Okay? Mulher em geral, mulher branca e mulher negra. E isso é uma pesquisa da McKinsey. O que acontece? Veja os dados. Agora, veja o que você tem em termos de C-level. É quem manda no empresa. Olha os números. Isso me parece o que a gente tinha como engenheiro aqui, né? Isso é que a gente está falando de mulheres. Aí agora eu volto. Quantos por cento da nação americana é negra? 12, 13. E olha quantos por cento eles têm de CEO. Nós somos 56. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E se a gente olha para o Congresso Nacional, você vai encontrar 10 a 12% de representantes negros no Congresso. Está tudo errado. E vou falar mais uma coisa. A gente está falando de STEM. Pergunta que eu faço para vocês. Matemática começou onde? África, Mas não é o que parece. Então, vamos começar a estudar STEM. Vamos conversar a votar em negros. Independente da sua condição política. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Ótimo! Vote, mas não candidato negro. Só assim a gente vai ter condições de ter um equilíbrio representativo dentro de uma nação democrática. Então, eu fecho aqui mostrando o seguinte. Olha só o que a McKinsey fala em relação às mulheres negras. Diz o seguinte. O trabalho que eles têm que fazer em cima disso, para melhorar. Porque tem 7% de mulheres negras em cargos de alto nível e 22% de mulheres brancas. Só que as mulheres brancas são exatamente o contrário, são 56%. E o que a gente está fazendo com o nosso povo? A gente não está fazendo. Então, como o Luciano, né? O Luciano falou, a gente tem que fazer. Pessoal, muito obrigado, viu?